Terminou agora a final da Copa do Brasil, primeiro jogo lá em Itaquera, Corinthians e Flamengo, e ficou um 0 a 0. Um jogo com muito mais transpiração do que inspiração, não foi um jogo tão franco, com grandes jogadas, e na boa, parecia que o Flamengo estava querendo esse 0 a 0. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, vem comigo. Fala aí, torcedores do Corinthians, do Flamengo e de outros times, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e eu quero falar um pouco com vocês sobre essa final. Afinal, a gente tava aí, né, nós aqui do Atlético Goianiense, chegamos até as quartas, fomos desclassificados por essa galera aqui. Tínhamos oportunidade, não chegamos lá, mas é um jogão de bola que vale a pena ser analisado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, marca ali o sininho para receber as notificações e bora falar um pouco do jogo. O time da casa recebeu o Flamengo num 4-3-3. Formado por Gil e Balbuena na zaga. E aí é uma curiosidade pra falar pra vocês. Nas laterais, o Fagner. E você lembra o nome do outro lateral? Porque eu confesso que eu não vi o Corinthians jogando na lateral que não era do Fagner. Então eu nem lembro o nome do lateral do Corinthians. Coloca aqui no comentário, por gentileza, porque eu poderia até pesquisar. Mas eu queria usar o que eu vi no jogo pra poder falar pra vocês. E sinceramente, eu não vi o outro lateral. Na frente, o Fausto Vera e o Duqueiroz, com o Renato Augusto como meia, e no ataque Adson, o Yuri Alberto centralizado e o Roger Guedes pela esquerda. Já o Flamengo jogava num 4-4-2, com Davi Luiz e Léo Pereira na zaga, nas laterais Rodinei e Felipe Luiz, no meio uma linha de 4 com João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro pela direita e Arrascaeta pela esquerda, mas eles variavam em seu posicionamento, e na frente Pedro e Gabigol. Essas formações, no início do jogo, induziram o Flamengo a ficar na defensiva, porque o Corinthians tentou forçar a saída de bola do Flamengo para chutões, colocando as suas linhas de marcação mais avançadas, subindo para marcar ali no campo defensivo do Flamengo. Só que não estava dando muito certo, porque além do chutão tá encontrando o Pedro, que era marcado pelo Fagner, que é pequenininho, né, comparado com o Pedro, e normalmente o Pedro levava vantagem nessa bola. Ainda tinha a saída bem articulada do Flamengo no toque de bola mesmo, com a bola pelo chão. Tanto é que no começo do jogo, com essa marcação ofensiva, o Flamengo começou a dar a letra do jogo. Começou a ter alguns contra-ataques e umas saídas de bola rápida, conseguiu ter alguns lances perigosos ali no começo do jogo. Com isso, o Corinthians recuou sua defesa, as linhas vieram mais para dentro do campo defensivo corintiano e o Flamengo começou a tocar a bola ali na intermediária para a intermediária ofensiva. Detalhe, se você ver as linhas do Flamengo, elas são formadas basicamente quando o time está com a bola, iniciando ali da intermediária para a intermediária ofensiva. Ou seja, encaixota o time adversário lá na linha defensiva, lá no campo defensivo adversário. O Corinthians tinha a bola e tentava os contra-ataques, mesmo jogando em casa. Ou seja, o Flamengo conseguia pressionar o seu adversário, mesmo jogando fora. Os lances principais ali, a gente teve uns chutes do Gabigol, tiveram algumas tabelas, o Pedro deu um lançamento ali pro Gabigol, que ele quase conseguiu alcançar antes do Cássio, ou seja, os lances perigosos acabaram sendo pro lado do Flamengo. Não que o Corinthians não tenha tido algumas jogadas no primeiro tempo, como por exemplo um chute do Yuri Alberto perigoso, que ele recebeu ali na entrada da área, além de algumas chegadas pelas laterais, mas o time do Corinthians parecia mais desencaixado no meio. O Renato Augusto foi muito bem marcado, estava meio encaixotado ali na meia com as marcações do Thiago Maia e do João Gomes. Inclusive destaque para o Thiago Maia, que conseguiu evitar um gol praticamente certo no único contra-ataque que realmente foi eficiente do Corinthians. Numa falha defensiva do Léo Pereira, que tentou cabecear a bola, perdeu o tempo de bola, quase se lascou e quase lascou o time do Flamengo. Davi Luiz chegou para marcar o Yuri Alberto, que fez o drible certo, tirou o Davi Luiz e quando ia finalizar, o Thiago Maia veio e conseguiu interceptar o chute, evitando assim o gol do Timão. Esse foi o único lance assim mais perigoso do Corinthians. Teve o chute do Yuri Alberto, como eu falei, mas foi mascado, então assim, foi um chute, foi até, na verdade foi até um chute livre ali na frente da área, mas foi o único. Teve alguns outros lances, mas nada demais. Com isso você via que a posse de bola do Flamengo parecia que estava controlando o jogo. A impressão que dava é que o Flamengo estava meio satisfeito com o resultado. Não acelerou as jogadas quando teve oportunidade, não partiu de forma mais agressiva nos contra-ataques quando teve tempo de bola para isso.
E quando tava com a defesa bem postada do Corinthians, tocava a bola tranquilamente ali atrás. Claro, isso acabava deixando o time numa situação perigosa. Um erro de toque de bola poderia causar um contra-ataque. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo conseguiu controlar bem as jogadas e conseguiu controlar bem no primeiro tempo, sendo tanto mais perigoso nas suas chegadas, como também tendo a maior posse de bola. Fomos para o segundo tempo, e aí inicialmente o Corinthians partiu para uma tentativa novamente de ser mais agressivo no campo defensivo do Flamengo, mas logo nos primeiros momentos do segundo tempo ficou claro que havia alguma coisa diferente. O Corinthians estava menos agressivo na marcação, estava dando muitos espaços ao Flamengo, que por sua vez também não estava buscando tanto assim, digamos, agredir o Corinthians. Controlava o jogo, tocava pelas laterais, fazia uns cruzamentos e algumas tabelas. Mas aí entra uma visão analítica do jogo que é curiosa e é importante você, torcedor, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, analisarem para entender como é que as equipes se portaram dentro de campo. Primeiro falando do Corinthians. Quando o Corinthians tinha a bola, a defesa do Corinthians costumava ficar mais segura lá atrás, no campo defensivo. E os meias, eles avançavam até a linha intermediária, pouco mais do que a linha intermediária defensiva. O Duqueiroz e o Fausto Veras não demonstraram aquela intensidade ofensiva para tentar apoiar ou chegar como elemento surpresa nas jogadas de ataque corintianas. E isso deixava um espaço, um buraco entre o meio do Corinthians e o ataque, com Yuri Alberto e Adson. Quando o Adson recebia a bola pela direita, era correria, era toque muito, digamos, precipitadas, jogadas precipitadas. Não à toa, ele foi várias vezes, digamos, cutucado pelos colegas de time para ter calma nas jogadas. Só que o Corinthians não dava essa calma ao jogador, porque não se apresentava para receber jogadas. O Fausto Vera e o Duqueiroz ficavam muito escondidos do jogo, não só na parte ofensiva, como também na parte defensiva. Não à toa, o Renato Augusto parecia que estava fazendo tudo para o Corinthians, tanto no ofensivo, com a armação de jogadas, chutes de fora da área, como também na parte defensiva, recompondo a defesa, marcando os jogadores, chegando a dar carrinhos ali na lateral da área defensiva do Corinthians. Cara, o Renato Augusto, ele não pode ser, digamos, abusado na parte defensiva. Ele é um jogador basicamente para ser utilizado como um meia armador do time. Ele já tem uma certa idade, não pode se desgastar durante o jogo fazendo marcação no meio de campo. Esse era o papel dos volantes, do Duqueiroz ou do Fausto Vera, que deixaram a desejar nesse jogo. Eles estavam muito apagados no jogo. E aí o Corinthians ficava nessa situação. Tinha a bola, normalmente apelava pelas laterais. Tá, beleza, o Roger Guedes e o Yuri Alberto são bons jogadores de área, bons jogadores com um poder ofensivo legal nas bolas aéreas. Mas o Corinthians não pode viver de bola aérea. E quando não, era o Renato Augusto pegando a bola no meio do campo e tentando um chute. Essas eram as jogadas do Corinthians. E acabava ficando um pouco previsível com o passar do tempo. Não que isso tenha impedido do Corinthians ter algumas chances, algumas até perigosas. Um chute, por exemplo, do Yuri Alberto, que resvalou no Davi Luiz. Já no final do jogo, o Santos fez uma boa defesa, mas foram raríssimas as defesas do Santos. Agora, falando do Flamengo. O Flamengo é um time absurdamente perigoso quando tá com a bola, e até quando ele não quer, porque com a bola nos pés, o Flamengo sobe as suas linhas para o campo de ataque, inclusive os seus zagueiros, que mesmo quando ficam ali em situação um pouco mais apertada, uma dividida, tem qualidade, tem tranquilidade para limpar a jogada, para fazer um toque de lado mais seguro, ou até mesmo para tentar uma finalização, como foi o caso do chute do Davi Luiz, que chegou a tremer a trave do Cássio. Esse, inclusive, que fez boas defesas quando foi acionado, responsável também direto pelo resultado, porque houveram alguns chutes relativamente perigosos, que ele foi seguro e tranquilo nas defesas. Só que o Flamengo, com esse posicionamento mais ofensivo, colocava os seus meias para circular ali na intermediária ofensiva do time, mais ou menos ali perto da área do Corinthians.
Tanto é que João Gomes, Thiago Maia, o próprio Arrascaeta e o Everton Ribeiro flutuando ali no meio, na frente da área, davam oportunidades de toque de tabela para a bola chegar no Gabigol ou no Pedro. Esse último ficou um pouco apagado, mas principalmente por conta da boa marcação do Corinthians. Gil e Balbuena estavam bastante seguros ali atrás, na hora de fazer uma cobertura, na hora de chegar junto ali no adversário, então fizeram um bom jogo, impedindo o Pedro de aparecer nas jogadas. Mas o Gabigol não. O Gabigol teve várias oportunidades, algumas até mais razoavelmente claras, incluindo aquele chute queima-roupa em cima do Cássio, que foi inclusive talvez o lance do jogo para o Flamengo, que o Cássio salvou, uma bola em cima, difícil de ser defendida, mas o Cássio foi bem, defendeu e conseguiu manter aquele placar. Daí a gente tem o quê? Um time que vai decidir em casa, que conseguiu controlar o seu adversário jogando fora de casa, jogando na casa do adversário, enquanto o Corinthians precisa tomar um pouco mais de atitude para conseguir sair dessa marcação ali no meio. Claro que o forte do Corinthians é a triangulação com o Renato Augusto, com o Yuri Alberto talvez voltando ali para poder fazer uma parede, auxiliar as tabelas com o Roger Guedes, ou apostar na velocidade pela direita, seja com o Watson ou seja com o Gustavo Mosquito, que entrou no segundo tempo. Além dele também entraram o Matheus Vital, entre outros, que na verdade deram um pouco mais de velocidade, mas tiraram um pouco da criatividade do timão. Já no lado do Flamengo, saiu o Gabigol, saiu o Arrascaeta, entraram o Vitor Hugo, por exemplo, entraram o Everton Cebolinha, mas não fizeram grande diferença no resultado. Por fim, ali no finalzinho do jogo a gente teve uma coisa inusitada, que foi no cruzamento ali no escanteio, um gol do Flamengo, mas a energia tinha caído nos refletores. Foi anulado, a partida foi parada, o árbitro deu mais alguns minutos e terminou assim. O Corinthians agora vai ao Rio para decidir contra o Flamengo, que por sua vez se vê mais tranquilo, se vê mais confiante, creio eu, decidindo em casa, né, contra o Timão. Já eliminou o Timão em uma das competições nas quais eles se encontraram. Talvez se sinta seguro para conseguir a vitória numa segunda competição. Acredito que o jogo lá no Rio de Janeiro vai ser muito mais aberto. Porque jogando em casa, o Flamengo deve vir muito mais pra cima, deve ser bastante empurrado pela sua torcida, deve ser mais ofensivo e mais agressivo do que foi nesse jogo. Por sua vez, o Corinthians, que já jogou nesse jogo no contra-ataque, pode tentar fazer isso mais uma vez. A ideia seria jogar com jogadores mais rápidos, mais velozes, que pratiquem melhor esse contra-ataque. Só não sei se esses jogadores teriam experiência para enfrentar essa final aí, né, jogando lá no Maracanã. Vamos ver como é que o Vitor Pereira vai armar o Corinthians e como o Dorival Júnior vai vir para segurar o meio de campo ali do Timão, já que o João Gomes tomou um cartão amarelo e está suspenso para o próximo jogo, ou seja, não joga a grande final aí da Copa do Brasil. Ele deve entrar com Arthur Vidal, provavelmente, mas é importante ter um jogador que tem uma boa marcação ali no meio para poder conter as boas jogadas do Renato Augusto. Isso, galera, o próximo jogo já é na próxima quarta-feira. O Flamengo vai receber o Corinthians com essa intenção de ir pra cima jogando no Maracanã. E o Timão deve segurar o lance e tentar os contra-ataques. Mas claro, também tem toda a chance do mundo de conseguir um bom resultado e sair campeão. Vamos ver como é que vai ser no próximo jogo. E se você gostou da análise, clica no curtir, como eu falei antes. Se inscreve no canal se considerar aí, se inscrever se gostar do conteúdo. E clica no sininho, você vai receber as notificações sempre que sair conteúdo novo no canal, beleza? Essa foi a análise, nos vemos no próximo vídeo, um abraço do torcedor atleticano.